Eu queria que você observasse as imagens a seguir e refletisse sobre o que elas têm em comum. Perceberam? Pois é, todas elas têm a ver com o tema dessa aula, a ondulatória. Antes de começar, queria pedir para você se inscrever no canal e no final do vídeo, se o conteúdo foi importante e relevante para você, deixa o like e um comentário, tirando eventuais dúvidas ou fazendo alguma sugestão para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais nossas aulas, e dessa maneira você ajuda a divulgar o canal e levar o conhecimento para outras pessoas também. Então agora eu te convido para que você venha comigo e vamos estudar juntos aqui mais um importante tópico da física. Bora para a aula? Então, primeiramente, a gente vai definir alguns conceitos básicos aqui de ondulatória para depois a gente entrar propriamente nos fenômenos que a gente acabou de observar, ok? A primeira ideia, vamos lá, vamos definir o que é uma onda. A definição formal de uma onda é que ela é uma perturbação que se propaga em um meio, transmitindo energia, mas sem transportar matéria. Vamos observar aqui essa simulação, olha só. Vou chacoalhar aqui essa chave inglesa. E nota o seguinte, conforme eu chacoalho, eu perturbo o meio aqui, esse meio é representado por essas bolinhas vermelhas e verdes, né? Como se fosse uma corda. E na medida que eu faço essa perturbação, que eu tiro ela da posição de equilíbrio, essa perturbação ela vai percorrendo, vai caminhando através do meio, até chegar lá na outra ponta. Mas note que essas bolinhas verdes que estão aqui, por exemplo, se eu pintasse algumas bolinhas de uma certa cor, essas bolinhas não saem daqui, vão para lá, elas apenas oscilam. Vamos pegar aqui um único pulso para a gente perceber. Então, vamos fazer isso com a maquininha aqui, ó. Vou dar um pulso apenas. Ó. Percebeu? O pulso vai caminhando, mas essas bolinhas elas apenas oscilam, né? Elas sobem e descem, elas não se propagam. Então, ela transporta a energia sem transportar a matéria. Se tivesse uma pessoa do lado de cá segurando a corda, ela ia sentir o tranco, mas o pedaço da corda que está de um lado não passa para o outro lado. Se eu repetir isso aqui diversas vezes com esse oscilador, então note que a energia vai passando, mas as bolinhas apenas oscilam para cima e para baixo aqui. Então, conforme esse disco gira, esse bastão aqui sobe e desce e vai causando aqui uma perturbação no meio que vai se propagando. Essa é uma onda. Vamos aqui fazer uma classificação dessas ondas. Nós podemos fazer uma primeira classificação com relação à natureza das ondas. Elas podem ser mecânicas ou elas podem ser eletromagnéticas. Então, o que são ondas mecânicas, né? Ondas mecânicas são aquelas ondas que necessitam de um meio para se propagar, de um meio material para se propagar. Então, são aquelas que se propagam apenas em meios materiais. Ou seja, os meios sólido, líquido ou gasoso, né? Tem molécula no meio para que elas se propaguem. Um exemplo de uma onda mecânica é a onda sonora, né? O som. Ou as ondas nas cordas também, né? A gente acabou de ver aqui na simulação. Ou ondas do mar, na água, né? Então o som, por exemplo, pode se propagar no ar, que é um meio gasoso. As cordas, o meio das cordas é um meio sólido. E a água do mar, por exemplo, é um meio líquido. Então são meios materiais. As ondas eletromagnéticas são aquelas que se propagam em todos os meios. No meio sólido, líquido, gasoso, inclusive no vácuo, né, que é um meio não material. Então, um exemplo de uma onda eletromagnética é a luz, né? Ondas de rádio, ondas de TV, ondas de celular, que no fundo é tudo luz, né? São todas ondas que fazem parte do espectro eletromagnético. Nós podemos também classificar as ondas com relação à vibração delas, né? Então, elas podem ser ondas transversais ou podem ser ondas longitudinais. Então, como na corda que a gente acabou de ver, né? Se pegar um pontinho qualquer aqui dessa corda, ele vai oscilar para baixo e para cima. A oscilação é vertical, enquanto a propagação
essa aqui na horizontal. Então a direção de propagação, né, a energia caminha aqui para a direita, é perpendicular à direção de oscilação. Oscila para cima e para baixo, na vertical, se propaga na horizontal. Uma onda longitudinal, por exemplo, você pode imaginar como se fosse uma mola. Então, por exemplo, você pode encolher uma mola, esticar a mola. Encolher a mola, esticar a mola. Então ela vai oscilar aqui na direção horizontal e vai se propagar na direção horizontal também. A energia se propaga na horizontal. Deixa eu colocar isso aqui um pouco mais para baixo para a gente escrever um texto aqui. A gente pode dizer que uma onda transversal, a oscilação é perpendicular à direção de propagação. Já na onda longitudinal, a oscilação ela será paralela à direção de propagação. Aqui está o exemplo de uma onda longitudinal. A propagação aqui é paralela à oscilação. E aqui nós temos uma onda transversal. Nós também podemos classificar as ondas com relação às suas dimensões. Então nós podemos ter ondas unidimensionais, como a onda de uma corda, por exemplo, que se propaga somente numa direção, né? Ondas bidimensionais, que se propagam em duas dimensões, como por exemplo a onda numa superfície da água, ou ondas tridimensionais, como por exemplo a onda sonora, que se propaga em todo o espaço. Vou colocar um exemplo de cada aqui. Exemplo de uma onda unidimensional, a onda em uma corda. Exemplo de onda bidimensional, aquela que se propaga em uma superfície da água, né? E uma onda tridimensional, exemplo aqui, a onda sonora, né? O som.